Continuamos falando dessa situação de Brasil, Argentina, Mercosul, comércio internacional. Estamos em contato agora com o José Augusto de Castro, que é presidente da EB, Associação de Comércio Exterior do Brasil. Então, José Augusto, boa tarde. Boa tarde. Bom, eu queria saber, até para explicar para os nossos ouvintes e internautas, qual a importância efetiva que tem o Mercosul hoje para o Brasil. Como é que o senhor vê essa possibilidade de talvez haver um rompimento, revisão das participações, de posições, essa questão política pode influenciar de fato? O Mercosul é importante para o Brasil porque, basicamente, eles importam produtos manufaturados do Brasil. Nós não podemos esquecer que, para cada $1 bilhão de exportação de manufaturados, são gerados 50 mil empregos diretos. Ou seja, cada vez que nós reduzimos a exportação para a Argentina, nós reduzimos o nível de desemprego. Então, nós temos que fortalecer a Argentina para que ela possa importar mais e, cada vez que ela importa mais, ela gera emprego no mercado interno. Então, é fundamental. Cerca de 95% de tudo que se exporta para o Mercosul são produtos manufaturados. É completamente o oposto da China, que 95% que exportamos para a China são commodities e não tem nada de manufaturados. E o Brasil tem uma janela muito pequena de exportações de manufaturados, problemas até de competitividade, baixo nível de investimentos, e a gente percebe que a indústria automobilística, por exemplo, sofre uma grande influência do que acontece na Argentina, né? Exatamente. Ele é o principal afetado negativamente dos dois lados, quando importa da Argentina e quando exporta para a Argentina também. Então, por isso que a gente tem que fortalecer o Mercosul, e particularmente a Argentina, que ela está numa situação econômica difícil, e se nós não ajudarmos a Argentina, nós é que iríamos ter prejuízo. Porque cada vez que a Argentina deixa de comprar do Brasil, nós estamos gerando perda de emprego no mercado interno. Então, é interessante, economicamente falando, que o Brasil apoie a Argentina no que for preciso. Ela tem que sair da situação econômica que está hoje e passar a ter mais acesso ao mercado financeiro internacional. E se fala muito a possibilidade, inclusive, de a China ocupar esse espaço do Brasil, de conseguir continuar avançando nas relações comerciais com a Argentina, que já se estreitaram bastante. Esse é o grande risco. Tudo que nós fizemos contra a Argentina, nós estamos fazendo a favor da China. E a China está exatamente esperando a oportunidade para ocupar o espaço do Brasil na América do Sul. Nós já representamos, o Mercosul já representou 45% das nossas exportações. Hoje representa 30%. Isso tudo é perda de emprego. E se nós não ajudarmos a Argentina, como eu disse, nós vamos ter prejuízo mais à frente. E tem toda a questão da negociação com a União Europeia, que ficou mal parada por causa daquele fator climático, das disputas e embates aí de declarações entre o presidente Bolsonaro e líderes da Europa, mas é uma situação que também está colocada. Está colocada e, mais uma vez, nós temos que ir juntos para a negociação com a União Europeia, porque se for o Brasil sozinho, simplesmente nós vamos disputar contra 28 países da União Europeia. Então, é importante a Argentina, ainda que não esteja nas condições ideais economicamente falando, mas que ela possa estar junto com o Brasil nas negociações internacionais. Então, e além do mais, o que o Brasil exporta de commodities do agronegócio é o mesmo que a Argentina exporta. Então, se nós estamos juntos, nós vamos enfrentar os Estados Unidos juntos também. Se houver um acordo dos Estados Unidos e China por conta da guerra comercial, o Mercosul é que sai perdendo. Porque inicialmente os Estados Unidos querem obrigar a China a comprar 50 bilhões de dólares dos Estados Unidos de produtos do agronegócio. Exatamente o que o Brasil e a Argentina exportam. Perfeito. Agora, como é que está a balança comercial entre os dois países depois da crise da Argentina? Fez muita diferença em termos de volume dessa transação entre os dois países? Fez muito volume, porque nos últimos 2 anos nós vamos cair 50% em termos de exportação para a Argentina. E com isso, pela primeira vez em 2019, o Brasil vai apresentar um déficit comercial com a Argentina. A última vez tinha sido em 2003, de apenas 100 milhões de dólares. Esse ano, o déficit deverá ser inferior a $1 bilhão e com tendência em 2020, esse déficit crescer. Mas o déficit vai crescer por um aspecto positivo, que significa que o Brasil, teoricamente, vai crescer 2%, se com o crescimento ele vai ter que importar mais, seguramente, da Argentina, especialmente no setor automobilístico. Então, em 2020, nós deveríamos ter um déficit comercial maior do que está sendo agora em 2019. Bom, então, independentemente de gostar ou não da definição política na Argentina, o mais importante é que a Argentina vá muito bem, porque isso ajuda o Brasil a ir melhor também. Exatamente. Temos que esquecer o aspecto ideológico. No comércio internacional, ninguém exporta ideologia. O que se exporta são bens e serviços. Ideologia é um bem abstrato. Então,
Não existe comércio de ideologia, simplesmente de produtos. Por isso que temos que criar condições para que a Argentina possa recuperar-se o mais rápido possível, independente da ideologia, e que essa recuperação da Argentina significa mais exportações do Brasil para a Argentina. Certo, ouvimos José Augusto de Castro, que é presidente da AEB, Associação de Comércio Exterior do Brasil. Doutor José Augusto, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, sim, meus olhos.